de repente ele descobre que ele pode também dar conta da paternidade, né? E faz isso com maestria quando faz. Qual a maior dificuldade dos homens separados em lidar com os filhos? Eu acho que tem o obstáculo até do feminino, a guerra entre o marido e a mulher nessa separação. Um segundo momento, a falta até de confiança desse homem exercendo o papel de pai, que é atribuído a ele, que ele acaba acreditando, né? E não saber o que fazer com esse filho. Às vezes ele se perde com esse filho, porque na verdade na separação, muitas vezes é o primeiro momento que ele se dá conta que está ele e o filho ali, e eles precisam de uma nova relação, que em casa a mãe entra nisso, nesse jogo. Aquelas tarefas da rotina, de dar banho, dar comida, às vezes fazer o dever de casa, quer dizer, muitos pais não têm o hábito de se envolver com essas tarefas enquanto estão casados, depois de separados, acabam se deparando. Hoje melhorou muito, porque as mães também estão cobrando, como as mulheres trabalham fora, elas também estão cobrando que esses pais participem, né? Mas na grande maioria, as mulheres ficam com essa tarefa e os homens não. Então, quando eles estão sozinhos, eles meio que não sabem como é que agem com esses filhos. Mas estão aprendendo, assim, fantasticamente. Eu tenho observado isso. Ok, Mônica, eu vou interromper um pouco a entrevista, porque nós vamos até o Forte de Copacabana, onde a repórter Suzana Naspolini conversa com um grupo de convidados. 3 pais e uma adolescente, todos com histórias e experiências bem diferentes. Bom dia, Suzana. Bom dia, Ana Luísa. Eu estou aqui com 3 pais muito especiais e também com a Tayane, que está aqui representando os filhos dos pais todos. Quem está aqui do meu lado é o Paulo Roberto Teixeira. Ele é administrador de empresa, tem 45 anos, é separado, tem 2 filhos do primeiro casamento e um filho do segundo. Ali do lado dele é o Reginaldo Viegas, ele é pedreiro, 42 anos, ele tem 5 filhos. E o que aconteceu com ele foi o seguinte: a mulher dele saiu de casa e ele que cria os 5 filhos sozinhos. Ali do lado dele, o paizão Tony Ramos, todo mundo conhece, que além de pai, é também avô, já é pai 2 vezes. Então, eu começo conversando com vocês, queria perguntar para o Paulo, que é separado, 2 filhos, como é que você, para aproximar essas 2 famílias, para ser pai também dessas 2 outras filhas que ficaram em casa no primeiro casamento? A minha história é um pouco diferente, porque eu não tenho conflito com minha ex-esposa. Eu tenho um relacionamento muito bom, então desde que eu separei, eu criei um vínculo muito bom entre eu, a minha esposa e minhas filhas, estando sempre juntos, não tinha horário de visita, não tinha dia especificado, então agora sempre você falou visitava. que a sua filha mais velha, que tem 21 anos, tem muito ciúme da sua segunda mulher, Demais. do seu filho. Ela, quando meu filho nasceu, foi muito interessante. Ela me disse que ia amar o irmão, mas não ia deixar de ter ciúme, que não tem jeito, ela tem ciúme de mim em qualquer circunstância. Como é que você lida com isso, para não deixar ela, não entrar em atrito com ela, nem com a sua segunda família? É difícil, porque eu tenho que dar atenção a ela e não posso dar atenção exclusiva. Se eu der, ela reclama, então a gente tem que tratar isso com conversa, amizade. Eu sempre conversei muito com as minhas filhas, sempre tive um relacionamento bom nesse sentido. Então, eu queria conversar com você e perguntar o seguinte: você já é casado há mais de 30 anos, 2 filhos que também já são casados. Como é que o pai faz para ser amigo dos seus filhos, mas ao mesmo tempo não perder a autoridade? Bem, bom dia a todos. Eu até gostaria de ter essa fórmula, né? Acho que nenhum de nós aqui, conversávamos antes, nenhum de nós acredita que haja alguma fórmula. A psicanalista que está no estúdio e tantos que nos assistem também acham de concordar comigo. Eu acho que o fruto de um bom casamento, de um bom casamento, começa pelo respeito entre ambas as partes, né? Começa por aí. Mas, obviamente, há uma série de dificuldades que a vida vai impondo, que eu acho que o que mais importante para um pai, o mais importante é o que ele já disse, é conversar, 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 conversar. Aproveitando que você já está com o microfone, Tony Ramos, tem uma pergunta para fazer para a psicanalista que está lá no estúdio? Boa pergunta, né? São várias perguntas, mas eu acho que eu, como avô, e curto muito essa nova... Eu estou no clube dos avós e como é bom, eu pergunto sempre, será que a gente estraga, de fato, com tanto afeto e com tanta brincadeira descompromissada com os netos, apesar de sabermos da importância da educação que os pais dão a eles, né? Se a gente estaria, de fato, como esse folclore, estraga-se muito a brincadeira de avô com netos ou não? Anny, uma primeira coisa que você falou aí sobre a fórmula, realmente não existe, porque filho não vem com manual de instrução, então não tem fórmula. E os netos, eu acho que esse amor dos avós aí é um amor
totalmente livre de qualquer compromisso. É só para divertir mesmo, para dar carinho, para brincar. Desde que os pais educam, essa função é dele, como foi dos pais educar os próprios filhos, né? Eu acho só que tem que respeitar as questões dos pais, como é que eles educam seus filhos. Sempre respeitar isso. Mas vai brincando, vai divertindo, que avô é muito bom, né? Amor demais não tem problema quando vem de avô, e avó é sempre bom. Eu acho que tem limite, mas eles sabem, eles já foram pais. Suzana, mais alguém quer fazer uma pergunta? Tenho. Inclusive, colocar um dado, minha ex-esposa é madrinha do meu filho atual, isso reflete em bom relacionamento. Mas eu sempre fui muito liberal com as minhas filhas, ou seja, eu fui a parte no casamento, quando estava casado, que deixava tudo. Minha esposa sempre... E hoje isso acontece. Elas moram com a minha ex-esposa. Minha ex-esposa nega muitas coisas e elas vêm me questionar. Eu, às vezes, fico em dúvida como me comportar nessa situação. Então, Mônica. Nossa, que inveja, né? A mulher é madrinha do filho, que relação linda que você tem. Isso só abre a possibilidade para você negociar melhor ainda com a sua esposa, né? Porque no momento que você tem uma relação tão bonita, e talvez o negar dela tenha um motivo. Vamos tentar entender o que é isso. Cada situação é uma situação, não dá pra gente generalizar. Mas se ela alguma coisa, se as meninas reclamam, há de se sentar, vamos todos à mesa e ver aonde é que a gente pode atuar em cima disso, né? Onde você pode ter mais plasticidade em cima disso, né? É possível conduzir assim, Paulo? É possível. E o que eu procuro dizer, eu não sei se eu estou errado, que eu digo que a responsabilidade da mãe é um pouco maior, porque ela que está o dia a dia, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade maior vai ser atribuída a ela. Não que seja, mas vai ser atribuída a ela por ela estar no dia a dia com as crianças. Uma boa ideia, vou procurar conversar mais juntos, todos os quatro. Bom, obrigada por enquanto, porque daqui a pouquinho a gente volta também aqui de Copacabana para continuar esse bate-papo aqui com os pais e com a Tayane. Voltamos ao estúdio. Depois do intervalo, a gente continua a nossa entrevista aqui no estúdio e também lá no Forte de Copacabana sobre a relação entre pais e filhos. Ao canalista Mônica Nicola, você viu no bloco anterior que ela tem uma série de orientações sobre o relacionamento entre pais e filhos. Mônica, que dica você dá para os pais se aproximarem realmente dos filhos no dia a dia, sem usar aqueles recursos do programa especial, do parque, do presente? O afetivo, né? Na verdade, é uma descoberta. As pessoas têm que se descobrirem. O fato dos filhos serem nossos, saírem, eles têm o nosso DNA, mas não significa que eles são iguais a gente, né? Então, ele é o outro, você tem que respeitar, você tem que ouvir, você tem que negociar. Uma boa relação, em qualquer situação, ela só é feita com uma boa base de negociação e afeto. Agora, a gente estava falando de uma situação de ciúme de uma filha mais velha. É difícil lidar, tem muita gente com dificuldade de lidar com essa questão do ciúme quando juntam duas famílias? Ele fala de uma coisa muito correta, porque a filha mulher, quando a mãe sai de cena, a separação, ela entra nesse lugar. Porque o grande desejo dela é ser, né, hipoteticamente, né, a única mulher na vida do pai, né? Quando esse pai casa com uma outra mulher, ela vira uma inimiga, né? Vem tomar o meu lugar, né? Então, mesmo que a relação seja... Mesmo, sempre fica aquela pontinha no fundo, né? Então, tem que lidar com isso com muito carinho, muita paciência e deixar muito bem estabelecido. O lugar da filha é um lugar, o lugar da mulher, da namorada, é outro lugar. Eu nunca vou ser filha do namorado, eu vou ser sempre a namorada, né? E a filha nunca vai sair desse lugar. Não existe ex-filho, Ana, existe ex-marido, ex-mulher. Agora, já que o Dia dos Pais tem algum para os filhos, para que eles façam, esses pais também, se sentirem mais à vontade nesse papel? Eu acho que não ter medo. Os filhos muitas vezes têm medo dos pais, têm medo de se aproximar. O pai está sempre naquele lugar do não, do contra, do mais velho, do que, né, está preocupado em educar. Eu acho que o filho tem que abordar e, quando ouvir um não, saber dizer, escuta aqui, por quê? Aprender a negociar também, né? O filho não tem que ter medo de questionar, né? Com respeitabilidade, isso aí, tudo é possível, né? Vamos voltar ao Forte de Copacabana para ouvir um pouco mais sobre as histórias dos nossos convidados. Eles ainda estão com a repórter Suzana Naspolini.